mente esta prova, expressa em minhas palavras. Seu sentimento em relação a mim cria entre nós um elo inquebrantável, o que me permite no futuro ser o seu protetor e esteio. Saiba, pois, que você irá viver enquanto eu estiver no mundo dos homens e não a abandonarei até que você retorne ao mundo dos espíritos, para onde o meu amor a seguirá. Enquanto ele falava, o rosto de Olga desanuviava-se e os belos olhos marejados brilharam de novo. Com ímpeto inerentes a crianças, ela subiu pulando no sofá. Depois, abraçou-se ao pescoço de Supramati e apertou-se a ele com a sua face aveludada. Perdoe minha ingratidão. Eu esqueci que cada hora que passo junto a você vale, pelo menos, um ano inteiro de vida comum. Não mais me lamentarei da morte, porque você não irá abandonar-me até o meu fim, podendo minha alma aparecer para você. Você vai me deixar que o visite frequentemente, não é verdade? Sem dúvida. Serão os momentos mais felizes da minha vida solitária, querida. Mas agora chega de tristeza. Enxugue as lágrimas e não vamos anuviar com pensamentos sombrios a felicidade do presente. Vamos usufruir as horas de ventura e paz, dádiva de Deus, e, para que você se acalme, que tal dar uma volta no jardim? A noite está maravilhosa e o ar fresco lhe fará bem. Capítulo 24. A partir daquele dia Olga já não falava mais da morte. Ela se sentia melhor e, além do mais, outros acontecimentos ocupavam a atenção e todos. Algo de anormal ocorria com a natureza. O ar tornava-se incrivelmente pesado, todos respiravam com dificuldade, sofriam de dores terríveis de cabeça, e houve muitos casos de morte repentina. Até os satanistas ficaram alarmados, apesar das declarações tranquilizadoras de seus lúgubres líderes. O inferno, ladino com sempre, mesmo agora antegozava as hecatombes prestes a se desencadearem. Não foi em vão que as emanações funestas dos malefícios, vícios, abusos, e os miasmas contagiosos de Sabás impregnaram o ar e romperam com o equilíbrio fluídico. À semelhança da facilidade com que um inimigo se infiltra numa fortaleza através de brechas, a desequilibrada e profana atmosfera do planeta foi tomada de assalto por nuvens monstruosas e mortíferas de seres ávidos em saciar-se dos fluidos vitais das massas dos moribundos e de corpos em decomposição. A cada minuto as forças caóticas desenfreadas, movidas por elementais, poderiam aniquilar com o último obstáculo que os detinha e desencadear catástrofes terríveis. Debalde Supramati professava o retorno à forma decente de vida, explanava o mecanismo das leis fluídicas infringidas pelos homens, e vaticinava as calamidades medonhas como uma consequência daquilo. O número de convertidos era reduzido e só os ensinamentos em sua escola esotérica apresentavam bons resultados. Lá se formou um número significativo de seguidores enérgicos e convictos, e Supramati delegou-lhes a tarefa de circular pelo país, transmitir os conhecimentos à população e salvar aqueles que podiam ser convencidos, ensinando-lhes os abrigos seguros durante as hecatombes. O trabalho de Dakiridi teve melhores resultados, pois que os pobres e deserdados eram mais receptivos ao chamado de arrependimento e conhecimento de Deus do que os ricos e os poderosos, enterrados em ouro e embriagados de orgulho. Eles consideravam-se acima de qualquer lei ou credo. Certo dia, para grande desespero dos moradores e admiradores do mestre benfeitor, Dakiri e a esposa desapareceram subitamente. Eles retornavam ao seu palácio em Kisargrado, levando a criança que nasceu durante a longa ausência daquela cidade. A volta inesperada agitou a sociedade por alguns dias, mas, aparentemente, o grande interesse que outrora despertavam os ricos hindus havia arrefecido consideravelmente. Os amantes das diversões prazerosas e orgias odiavam-nos, chamavam-nos de charlatães, profetas de desgraças ou agentes enviados por tolos que acreditavam em Deus para apavorar as pessoas. Entretanto,
Os acontecimentos confirmando as predições do profeta indesejável começaram a suceder, bem antes que imaginassem. Um furacão devastador estrondou pelo planeta. Mal conseguiam se recuperar de uma desgraça, sucedia-lhes outra. Os vulcões que permaneceram quietos por séculos inteiros exibiram a sua atividade sinistra. Terremotos rasgavam o solo. Não foi uma única Messina que sucumbiu à chuva de fogo, às torrentes de água e granizo, soterrando sob seus escombros centenas de milhares de sacrílegos arrogantes que se insurgiram contra o seu Criador, achando-se gigantes, e que agora rolavam agonizantes, mais impotentes que míseros insetos. De chofre, sob o açoite férreo das forças enfurecidas, reviveu a fé, ao se perder qualquer esperança no auxílio e poder da ciência humana. As pessoas começaram a suplicar clemência e a chamar por Deus. Como que por encanto, ressurgiram os símbolos sagrados, as estátuas e os ícones dos santos outrora venerados e esquecidos, procissões infindáveis descalças, portando velas e entoando hinos, percorriam cidades e aldeias, ou postadas de joelhos, as multidões oravam noite afora em alguma igreja abandonada. De seus lábios transmitiam-se relatos de que o céu se apiedara, de que Deus se compadecera. Contavam que em muitos locais as orações tinham tanta força, que sobre as multidões pairavam figuras límpidas, envoltas em largo clarão. A elas os elementos se submetiam, por elas as correntes de lavas recuavam e as águas revoltosas retornavam aos seus leitos, salvando-se assim muitas cidades. Não era sem razão que, por séculos, os homens eram levados a perderem o hábito de qualquer princípio moral condicionante. Toda a crueldade da turba despertou com o pavor da morte impendente e voltou-se contra aqueles que ela considerava culpados da ira divina. Os covis satânicos entregaram-se, então, à destruição selvagem, e a seguir sobreveio a vez dos próprios luciferianos, qualquer um que fosse capturado. Ao imaginarem que o sacrifício dos criminosos dissolutos aplacasse a divindade enfurecida, as turbas acendiam fogueiras e queimavam vivos todos aqueles malfeitores. A crueldade deslocada das turbas enraivecidas não conhecia limites. Por toda parte ardiam altos de fé e o odor nauseabundo da carne queimada contagiava o ar. Por fim, a vez das calamidades públicas chegou a Kizargrado. De manhã o sol sequer apareceu, o céu estava lúgubre e quase negro, o ar, pesado e sufocante. Após 2 dias de angustiante calor abrasador desabou uma chuva, cada vez mais forte, e logo já não era uma chuva, mas uma enxurrada de água torrencial como um dilúvio profetizado. Em poucas horas as ruas da capital se transformaram em rios, as ondas espumosas arrastavam urrando os cadáveres e os destroços, enquanto a feroz ventania vinda do mar levantava montanhas de água e as açoitava sobre a infeliz cidade. Supramati, Dakir, Olga, Edith, as crianças e os empregados, todos se transferiram para uma torre alta, construída por ordem de Supramati. Aliás, os elementos poupavam, aparentemente, a moradia do mago. Sofreram apenas os jardins e os andares inferiores inundados. Do alto da torre, porém, divisava-se um quadro terrível de devastação e de natureza descontrolada. A tempestade aumentava e a inundação parecia não ter fim. Estes dias terríficos tiveram um efeito malsão sobre Olga. Sua fraqueza aumentara repentinamente um pouco antes das calamidades trágicas, e agora, a excitação nervosa e a visão dos acontecimentos nas ruas dilaceravam sua alma, causavam-lhe desmaios prolongados e muita fraqueza. Na noite em que a tempestade parecia mais feroz e os rolares dos trovões abafavam, de tempos em tempos, até os uivos dos ventos e o barulho das ondas, Olga não conseguia pegar no sono. De repente ela se levantou e agarrou a mão do marido que estava sentado na cama. "Eu tenho um grande pedido para você, Supramati", sussurrou em voz suplicante. "Atenderei antecipadamente a qualquer um, minha pobre pequenina.
Você gostaria de ir embora daqui, não é verdade? Sim, respondeu ela com os olhos brilhando. Sinto que o meu fim está próximo e eu gostaria de morrer em paz absoluta no palácio do Himalaia, para onde você me levou certa vez no começo de nossa união e onde você me mostrou tanta coisa maravilhosa. Eu queria rever aquelas magníficas salas envoltas em silêncio, os jardins com esses chafarizes murmurejando suavemente as floreiras aromáticas, o grande pátio com o elefante branco passeando, o Orion. Queria estar longe deste terrível caos, contemplar aquela divina e calma natureza com você ao meu lado, onde a sua voz não fosse abafada pelos urros dos elementos enfurecidos. É horrível morrer aqui, em meio a estes silvos, trovões e todo o terror da morte e destruição. Com os olhos marejados, Supramati inclinou-se sobre ela e a beijou. Seu desejo será atendido imediatamente. Espere um minuto. Ele saiu e logo retornou com uma taça cheia de um líquido vermelho e tépido, que Olga tomou e sentiu um bem-estar indescritível. Alguns minutos depois ela adormeceu. Ao abrir os olhos, no início ele pensou estar sonhando ou que a terrível passagem para um outro lado havia se consumado. Não se ouvia nenhum barulho da tempestade, não se via o céu sulcado de raios. As ondas revoltosas não batiam mais nos muros das torres, até aos seus ouvidos não chegavam os gritos de desespero. Estava deitada no leito de seda na sala redonda com colunas de jaspe e lápis lazuli. Através de um grande arco, abria-se uma vista para o terraço e mais adiante se divisava a vegetação densa do vasto jardim. Lá, a vegetação tropical abrilhantava-se em toda a sua exuberante grandeza e apenas um leve murmurejar do chafariz e o tilintar das risadas argênteas do filhinho quebravam o majestoso silêncio. No tapete do terraço, seu filho e a filha de Daki brincavam com o cachorro e a Supramati, vigiados por irmãs da comunidade. A alguns passos deles, o elegante branco parecia acompanhar, com seus olhos inteligentes, as brincadeiras das crianças. Olga contemplava fascinada aquela cena de paz, beleza e felicidade, mas o súbito pensamento de que ela deveria abandonar tudo aquilo e partir para o mundo desconhecido comprimiu-lhe o coração. Aliás, ela não teve muito tempo de se entregar aos pensamentos tristes. Supramati, Daki e Dita entraram na sala, sentaram-se ao seu lado e iniciou-se uma animada conversação. Durante alguns dias, Olga passou em doce tranquilidade e, não fosse uma enorme fraqueza, ela se sentia bem. Mas, certo dia, após o almoço, ela foi acometida de uma forte inquietação sucedida de desmaio. Assustado, Supramati a carregou ao dormitório. Ao abrir os olhos, Olga viu que estava sozinha. Sentia um enorme cansaço e seus olhos vagavam angustiantes pelo quarto. Onde estaria Supramati? Neste instante a Corina se levantou e entrou o marido. Ele estava em traje hindu e em seu peito fulgia em milhares de luzes a insígnia de mago. Ele estava pálido e em seu belo rosto estampara-se uma expressão triste de sofrimento. Sentando-se ao lado da moribunda e ao ver que esta tentava levantar-se, ele ergueu e beijou. Olga se apertou imóvel a ele. Supramati, você não vai incinerar o meu corpo? Sussurrou ela. Eu tenho medo de fogo. Não, minha querida, não tema. Nada será feito que possa entristecer a sua alma. Você descansará aqui, no túmulo que eu preparei para você entre a exuberante vegetação que você tanto adora. Lá você ficará em paz até a sua ressurreição, para depois me acompanhar ao novo mundo. Trabalhe minha adorada, para ficar pronta para o grande dia. Neste ínterim chegou a babá trazendo o filho. O pequeno mago já contava cerca de 2 anos. Era uma criança encantadora, de inteligência acima das crianças de sua idade. A fugir-lhe nos grandes olhos a expressão de brilhos dos imortais. Dê um beijo em nosso filho e o abençoe, disse Supramati perturbado. Como se entendendo as palavras do pai, o menino estendeu as mãozinhas em direção à mãe.
Abraçou-a e algumas lágrimas rolaram em suas faces. Aquilo era uma manifestação da alma consciente no corpo da criança, e Olga entendeu isso. Oh, Deus Todo-Poderoso, murmurou ela, tremendo de perturbação. Ele sabe e entende que está se despedindo da mãe moribunda. Que mistérios me cercam. Visivelmente exausta, ela se inclinou sobre o peito do marido, enquanto a babá se retirava com a criança. Iniciou-se um solene silêncio. Uma paz profunda dominou Olga. Ela se deliciava da bem-aventurança de ainda estar com Supramati e sentir o aperto cálido de suas mãos. Ela não havia entendido o sentido enigmático do que lhe disse o marido, mas acreditava piamente em todas as palavras a sua alma o seguiria até o novo mundo, e isso era suficiente. Neste ínterim, lágrimas quentes caíram-lhe no rosto. Ela estremeceu e abriu os olhos. Suas faces brancas purpurearam levemente e um raio de alegria límpida fulgiu em seus olhos. Supramati, você, um mago, lamenta e chora por mim? Oh! Poderia eu lastimar-me da morte que me entrega todo o seu amor? Sim, Olga, eu choro porque sou um homem apesar da estrela de mago, e assim deverá ser. Devo conhecer o gosto amargo das lágrimas e a dor lancinante da separação. Por acaso não chorou com lágrimas humanas a Virgem Maria, postada sob os pés do crucifixo? O coração, minha querida, é a taça em que o Criador alojou o seu sopro divino. O coração é um bem de todas as criaturas, desde o átomo até o arcanjo. Nele se encerra a essência divina do amor, da piedade, do perdão e de todas as virtudes. Ele é justamente aquele santuário, assediado pelo inferno. Quanto maiores forem as chamas inflamadas pelo coração, mais rápido será sua ascensão no caminho da perfeição. Gostaria de ver Dakir, minha querida, acrescentou ele. Ele que lhe dar uma palavra de consolo celestial. Olga apertou-lhe a mão. É claro que quero entrar no mundo dos espíritos armada com toda a sua luz. Que fim maravilhoso você preparou para mim, indigna, e como lhe sou grata, quando comparo com o fim de outros. Neste minuto entrou Dakir. Ele trazia um cálice encimado por uma cruz. Após Olga beber dele, Dakir a beijou e saiu, deixando os cônjuges sozinhos naquele minuto solene. Exausta, Olga adormeceu apoiada por Supramati. Este inseriu o leito num círculo mágico para que os espíritos vagantes não pudessem se aproximar da moribunda nos últimos instantes e assustá-la com seu aspecto repugnante. Um silêncio profundo pairava em volta. Era uma daquelas noites féricas, quente e odorante, iluminada com a luar suave. Com lágrimas nos olhos e coração oprimido, Supramati não desviava o olhar daquela que agora partia. Uma respiração mal visível soerguia o seu peito. Subitamente, Olga endireitou-se com tal força, que dela não se suspeitaria. Supramati, eu estou com medo. O que está acontecendo comigo? Tudo parece se abrir em minha frente e eu estou sendo arrastada por uma rajada de vento. Soltou-se de seu peito. Seu olhar entristecido deteve-se no rosto do marido. Supramati ergueu a mão e, no mesmo instante, ouviu-se um canto suave e majestoso, enquanto sopros de vento aromático enchiam o quarto. É o canto das esferas. Como é maravilhoso, sussurrava a moribunda, enquanto ele ajeitava no leito e colocava no peito dela a sua insígnia luzidia. Feito isso, Supramati se levantou, ergueu ambas as mãos e pronunciou uma fórmula. Instantaneamente, do leito de Olga fulgiu, perdendo-se no espaço, um largo feixe de luz. Dos dois lados daquela límpida trilha sergueram vultos alados, brancos e diáfanos. Atrás dos guardiões da luz apinhavam-se, envoltos em fumaça negra, seres monstruosos com caras deformadas e olhos que ardiam de ódio e hostilidade. Eram os espíritos atormentadores, que normalmente se reúnem junto ao leito de morte. Os acordes harmônicos tornavam-se cada vez mais audíveis,
Parecia que centenas de vozes se fundiam num coro maravilhoso e, neste minuto, bem no fim daquele caminho claro, surgiu um espírito iluminado num fulgor ofuscante. Supramati colocou a mão na testa de Olga e pronunciou em voz autoritária: Espírito imortal, desvencilhe-se de seu invólucro perecível e volte ao nosso lar eterno. Imediatamente na fronte e no peito de Olga inflamaram-se duas chamas tremeluzentes e de todo o corpo começaram a desprender-se colunas de faíscas. A névoa reluzente densificou-se lentamente e tomou o aspecto de Olga, ainda mais bela na aparição celestial. Seu olhar vago deteve-se em Supramati, que com os fachos ígneos cortava rapidamente os últimos fios que a uniam à carne. Jamais, talvez, Supramati pareceu tão belo como naquele minuto, quando ele, sereno e autoritário, cumpria os seus sublimes desígnios de mago, prestando a seu amado o último apoio supremo. O espírito de Olga ascendeu, vacilando por uns instantes sobre o leito de morte e, lançando um derradeiro olhar de amor infinito para Supramati, voou feito um floco de neve para as alturas, pela luz límpida que, em direção ao espírito claro, parecia envolvê-lo em seu manto-alvo. Depois, a aparição enuviou-se e sumiu. Os braços de Supramati se soltaram e o seu olhar deteve-se no corpo exânime. Branca como alabastro, Olga jazia tranquila como uma criança adormecida. Supramati ajoelhou-se junto ao leito e mergulhou numa prece extasiada que levou a sua alma longe da terra, de suas desgraças, até o ser infinito, que prodigalizava todas as venturas. Enquanto ele orava, do espaço começaram a cair flores brancas cintilantes, pairando silenciosamente feito flocos de neve. O corpo de Olga cobriu-se por mortalha aromática, ficando descoberta apenas a cabeça em meio a uma névoa azul celeste. Quando Supramati se levantou, abriu-se a cortina e entraram as 7 irmãs da ordem e Edith, trazendo uma coroa de flores fosforescentes sobre a almofada. As mulheres esfregaram o corpo com substâncias aromáticas e o vestiram numa túnica larga de um tecido prateado, fino como gaze, que reverberava as cores do arco-íris. Em seguida, Edith colocou uma coroa na cabeça de Olga. Quando a falecida ficou pronta, entrou Dakir com 7 cavaleiros do grau trazendo velas acesas, seguidos de Nebinivara carregando um caixão de sândalo, revestido por dentro com cetim branco. Supramati ergueu o corpo, colocou-o com auxílio de Dakir no caixão e jogou em seu interior flores do espaço. Dakir realizou a turibulação, pronunciou uma prece e uma fórmula mágica, e a procissão partiu. Todos carregavam velas e entoavam um hino. Saindo do palácio, atravessaram os jardins e foram em direção às montanhas. Ali, numa rocha fora esculpida uma entrada, lembrando um pilar egípcio. Atrás dela, estendia-se um corredor estreito que terminava numa gruta alta e com arcos, inundada em luz azul clara. O caixão foi deixado num nicho fundo de 3 degraus. Embaixo destes havia 4 trípodes de bronze, onde ardiam crepitando substâncias resinosas, espalhando uma fragrância vivificante. Todos os presentes se postaram de joelhos e entoaram uma oração. Em seguida, um a um, levantaram-se e saíram. Supramati ficou só. Cruzando os braços, ele se recostou à coluna e o seu olhar se fixou no belo rosto da mulher, única que o amara. Olga parecia estar dormindo. Ele mergulhou em suas reflexões tão profundamente que não ouviu um leve ruído harmônico e só o encostar da mão de alguém o fez voltar a si. Ao seu lado estava Brahma. Em sua mão reluzia a espada mágica e nos lábios vagava um sorriso bondoso. Querido discípulo, eu vim para dizer que você suportou com dignidade a tarefa imposta. Você foi homem em pleno sentido da palavra, sem deixar de ser mago. Misturou-se à turba humana e amou as pessoas, apesar dos vícios que lhe provocavam aversão. Enfrentou corajosamente a dura luta interior. Para o altar do mago você trouxe em sacrifício o seu coração, resignado,
como um simples mortal, oferecendo a grande lei o que lhe era mais caro. Por esse grande triunfo sobre si, receba agora o segundo facho de mago. Tanto você como o Dakir trabalharam corretamente e ele terá a mesma recompensa. Muito emocionado, Supramati se pôs de joelhos, e Brahmara apoiou sobre ele a espada mágica e da sua fronte inflamou-se o segundo facho. Depois de erguê-lo, abraçou e cumprimentou-o. Agora vamos conversar sobre os seus futuros estudos, acrescentou ele. Eu sei que vocês gostariam de passar algum tempo junto aos hierofantes da pirâmide. Aprovo tal ideia. Lá encontrarão muita coisa para seu aprendizado. Irei visitá-los com frequência. Além disso, um novo lugar não irá incitar recordações penosas. Agradeço, mestre. Gostaria de fazê-lo o mais rápido possível. Sinto grande necessidade de ficar sozinho. Nada mais me une ao mundo exterior. Meu filho, eu sei, está em boas mãos, e o meu coração ainda sofre da dura perda. Assim, o trabalho irá restabelecer o meu equilíbrio espiritual, concluiu Supramati em tom triste. Pela derradeira vez ele se despediu da amada Yorol. Cobrindo o caixão com um grande manto de gaze, borrifou o nicho e as paredes com o líquido do frasco, e ambos saíram da gruta. Supramati fechou com o seu selo a porta de entrada e pronunciou uma fórmula mágica. Um minuto depois, uma névoa cinzenta cobriu a entrada ao túmulo. A pilastra pareceu se embutir na parede, e, quando a corina nevoenta se espalhou, a rocha parecia intacta. Em passadas lentas eles se dirigiram ao palácio. Ao retornarem da gruta, Dakir sentou-se no sofá e fez um sinal para que Edith se sentasse ao seu lado. A jovem esposa olhou para ela alarmada e fixamente. Ela não se lembrava de tê-lo visto assim, tão pálido e preocupado. O que há com você? Indagou. Dakir puxou-a com ímpeto para si e a beijou. Minha querida, tenho uma coisa importante para lhe contar. Sei que será tão difícil para mim como para você, mas você sempre foi tão forte e valorosa que acho que será também agora. Devo dizer-lhe que chegou a hora de nossa separação. Edith empalideceu como o cadáver. Separar-nos? Será que devo morrer da mesma forma que Olga? Balbuciou ela, apertando as mãos contra o coração disparado. Oh, não. Você não vai morrer. Acho que está na hora de explicar-lhe tudo. Você nunca me perguntou do passado, quem sou eu e de onde vim. Agora saberá de tudo. Ele relatou-lhe resumidamente as aventuras de sua misteriosa existência. E assim, sou um cavaleiro do Graal, da távola redonda da imortalidade, o que significa que sou imortal. Depois de conhecê-lo e ter me apaixonado por você, eu lhe dei a substância primeva, e assim você é tão imortal como eu. Cerrei, impondo sobre você uma carga por demais pesada. Perdoe-me, querida, o mal está feito. Mas creio que a sua alma valorosa suportará a provação. Sou obrigado a retornar ao silêncio e isolamento para continuar na busca do conhecimento perfeito, enquanto você deverá ingressar na comunidade de nossas irmãs imortais, onde sob a direção das magas, você conhecerá os mistérios dos seres e das coisas. É grandioso e rico o campo desse trabalho, pois as belezas da criação são infinitas. Não temo o tempo, pois ele só amedronta pessoas ociosas, que contam assustadas as horas de sua vida inútil, angustiadas com o pavor da morte. Para um iluminado, o tempo não existe. Se entregue ao trabalho, ele veleja incansável pelo mar do conhecimento, tão rico em descobrimentos. Devo lhe dizer, não estivesse convencido de sua capacidade de atravessar os degraus da iluminação, eu não lhe teria dado o elixir da longa vida. Se você souber suportar condignamente as inevitáveis provações, nós nos encontraremos no grandioso minuto da morte do planeta, quando iremos nos juntar pela última vez com os homens. Edith ouvia atenta e trêmula. Pelas suas faces escorriam lágrimas amargas. Abraçando-se, de súbito, ao pescoço do marido,
Ela apertou-se ao seu peito e começou a chorar convulsivamente. Chore, pobre Edith, solte as lágrimas. Elas fazem parte da nossa fraqueza humana, disse emocionado Dakir. Para mim esta hora é também muito dura e o meu coração esvai sem sangue só de pensar na separação, mas nada posso fazer para deter o destino que me impele para a frente. Edith aprumou-se. Caindo de joelhos, encostou os lábios à mão de Dakir e ergue para ele os olhos azuis, brilhantes em êxtase. Não, eu não quero ser fraca, muito menos tornar ainda mais difícil esta hora. Não quero ser ingrata por tudo que você já me fez. Você é o Senhor da minha vida e, assim, ordene, eu obedecerei, pois quero estar digna de você naquele minuto de que você me falou. Devo estar pronta para lutar ao seu lado. Nada no mundo irá nos separar. Eu conheço o poder do pensamento, a minha alma voará para perto de você e o verei no arrebatamento do êxtase, tal qual eu o vi socorrendo santos e puros espíritos. Então, vá em paz ao seu retiro e trabalhe, meu querido cavaleiro do Graal. Quanto maior for a sua luz e mais perfeito for o seu conhecimento, tanto mais orgulhosa ficarei de você. E agora me diga quando deverei ingressar na comunidade. Dakir ouviu-a em silêncio e seus olhos brilharam de amor e gratidão. Obrigado por sua resposta corajosa, exclamou abraçando-a. Devo confessar que tinha medo de enfrentar essa explicação e o seu desespero, ao passo que com sua firmeza, você diminuiu pela metade a angústia da separação. Vamos agora falar com Ebramar e Supramati para decidirmos juntos os detalhes. Estou pronta. Permita-me apenas mais uma pergunta. O que será de nossa filha? Deixarão que eu cuide dela? Sem dúvida. Posso garantir que você manterá todos os seus direitos de mãe sobre ela. Eu gostaria que também me confiassem o filho de Supramati. Serei a mãe de ambos, a assegurou emocionada. Ebramar e Supramati andavam pela sala conversando, quando entraram Edith e o marido. Dakir caminhou até Ebramar e colocou em suas mãos a mãozinha da esposa. Mestre, eu lhe trago a noviça e confio à sua proteção. Tenho certeza de que ela será digna de você, acrescentou, mal contendo a emoção. Ela será bem-vinda, e cuidarei como um pai deste tesouro que você me confia, declarou Ebramar, impondo a mão sobre a cabeça de Edith. Depois de discutirem o futuro, decidiram que os amigos partiriam naquele mesmo dia, e, já no outro, Ebramar levaria Edith com as crianças para uma das escolas da comunidade secreta. 2 dias depois da emocionante despedida de Edith, das crianças de Ebramar, a aeronave de Supramati levava os magos para Kisargrado, onde eles tinham de acertar ainda alguns assuntos antes de desaparecerem da arena mundial. A enorme cidade, que em algumas semanas anteriores ainda era alegre, rica e cheia de vida e animação, apresentava-se agora como uma imensa e melancólica ruína. O furacão, é verdade, havia amainado, as águas borbulhantes haviam retornado a seus leitos e o sol brilhava intensamente como se nada tivesse acontecido, inundando com os raios vivíficos a terra devastada e a população, tão cruelmente punida pela ira divina. Os vales que cercavam a capital eram um pântano só, de água parada, que a terra ainda não conseguira absorver. A maioria das estufas estava destruída, uma parte substancial de casas estava em ruínas, outras, com as portas e as janelas quebradas, pareciam enormes esqueletos. As vítimas se contavam em milhares. Não obstante, os que sobreviveram às hecatombes, com a teimosia própria dos humanos, retornavam aos seus lugares de assentamento para consertar, reconstruir e recuperar aquilo que fora danificado ou destruído pelas forças da natureza. Acabrunhados, entraram Dakir e Supramati em seus palácios, que por uma estranha casualidade muito pouco sofreram devido à inundação. Mas para ambos, as maravilhosas edificações eram tão monótonas como um deserto desabitado, pois tudo nelas os fazia lembrar de 2 jovens e belas mulheres,
cuja presença lhes animou a vida e que para lá nunca retornariam. Os seus corações ainda se esvaiam depois da separação de Olga e Edith. Eles não viam a hora de se entregarem ao trabalho árduo e difícil que lhes restabeleceria o equilíbrio emocional. Foi com muita energia que começaram a resolver os assuntos pendentes. Ambos os palácios deveriam ser adaptados para abrigos, um para órfãos, outro para idosos, que ficaram sem teto depois das tragédias. Foram separados recursos monetários para manutenção e até para ampliação de ambas as instituições. A administração dos bens e dos abrigos ficou a cargo de Nebu e Nivara. Era uma noite calma e clara. Feita uma cúpula azul pontilhada de estrelas, a velha terra do Egito abraçava o céu. Tal como nos velhos tempos, erguia-se o enigmático testemunho do passado impenetrável, a esfinge. O velho colosso resistiu às tempestades, da mesma forma como sobrevivera a milhares de séculos. Sem ao redor, o furacão recolocou tudo no lugar. A tinta e o oropel, varreu da cabeça honorável chapéu de palhaço e o restaurante, destroçou as instituições bancárias e as casas de diversão, arrancou com rasitude os bosques de palmeiras. Tal como antes, até onde podia enxergar o olho humano, em volta se estendia o deserto, nem música barulhenta, nem canções festivas quebravam o majestoso silêncio da natureza adormecida. A aeronave desceu silenciosamente perto da grande pirâmide. De lá saíram 4 homens, 2 dos quais estavam em quitons alves de cavaleiros do Graal. Por baixo dos seus elmos alados reluziam chamas douradas. Eram Dakiri Supramati, o terceiro era Narayana. Ele ficou de bem com a Irmandade e novamente foi aceito sem eu meio, tendo expressado o desejo de trabalhar na sede da comunidade, enquanto a ordem não fosse restabelecida no planeta, sobretudo nas capitais, visto ser avesso a vidas sem as devidas comodidades. Ele quis acompanhar os seus amigos até o novo local da permanência deles. O quarto viajante era Nivara, que muito se afeiçoou a Supramati. Chorando copiosamente, ele caiu de joelhos e dele se despediu. Supramati o abençoou, e lhe desejou muita força e coragem para as provações do futuro. Depois o ergueu e beijou. Agradeço, meu filho, pela fidelidade e dedicação. Venha logo para ser meu discípulo. Você sempre encontrará em mim um amigo e conselheiro. Depois Supramati e Dakiri abraçaram Narayana, muito emocionado. Apertando pela última vez as mãos dos amigos, os magos dirigiram-se à entrada da pirâmide. Narayana e Nivara embarcaram na nave. Uma ascensão mísera, objetivo desconhecido, resmungou Narayana, e lágrimas ardentes brilharam em suas faces. Nesse interim, Dakiri e Supramati entravam nas galerias secretas, cuja soleira jamais foi traspassada por um profano. Junto aos degraus do canal subterrâneo, por eles aguardava um velho barco com 2 remadores egípcios, que os saudaram com reverência. Os magos ficaram em pé abraçados e olhando pensativos para o longo canal, em cujas águas lisas deslizava silenciosamente o barco a levá-los para um novo trabalho e outras descobertas no campo desconhecido do conhecimento infinito e perfeito. São Petersburgo, 1909. Fim.